O oceano é, sem dúvida, o maior mistério da Terra. Mais de 80% das suas águas permanecem inexploradas, escondendo segredos que desafiam até mesmo a imaginação mais ousada. Pense nisso por um instante. Enquanto olhamos para o céu em busca de respostas sobre o universo, esquecemos que logo abaixo de nós existe um mundo tão vasto e desconhecido quanto o espaço sideral. E é nesse mundo submerso que surgem as histórias mais fascinantes e assustadoras. Relatos de criaturas gigantes, sons inexplicáveis captados por equipamentos científicos e lendas que atravessaram séculos, nos lembram que talvez não estejamos sozinhos nas profundezas. O famoso bloop, por exemplo, um som registrado nos anos 90, ainda intriga especialistas. Seria apenas gelo se partindo, ou o eco de um ser colossal escondido nas sombras do oceano? Neste vídeo, vamos mergulhar em 10 curiosidades e mistérios das profundezas, explorando criaturas que podem existir e que fariam qualquer monstro lendário parecer real. Você vai descobrir como ciência e mito se entrelaçam, como registros modernos reforçam antigas histórias e como cada nova expedição revela que ainda sabemos muito pouco sobre o planeta em que vivemos. Mas aqui vai um detalhe importante. Este conteúdo não é apenas para alimentar sua curiosidade. Ele é um convite para expandir sua visão de mundo. Ao conhecer esses mistérios, você vai perceber que o oceano não é apenas um cenário distante, mas um espaço que influencia diretamente nossa vida, menos do clima que sentimos às tecnologias que usamos. Entender o desconhecido é também se preparar para o futuro. E antes de seguirmos para o primeiro capítulo, eu quero te fazer um convite especial. Se você acredita que conhecimento é poder, se você sente que precisa estar preparado para os segredos que o planeta ainda guarda, então inscreva-se no canal. Não é apenas um clique, é um gesto de conexão. Ao se inscrever, você garante que estará sempre por dentro de conteúdos que unem ciência, mistério e inspiração. Pense nisso como mergulhar em uma expedição contínua. Hoje você dá o primeiro passo, amanhã você descobre mundos inteiros. Aqui, cada vídeo é uma jornada, e cada inscrito é alguém que escolheu caminhar junto nessa busca por respostas. Capítulo 1 - O som misterioso das profundezas, o bloop. Em 1997, pesquisadores da NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, captaram um som tão poderoso e enigmático que até hoje intriga cientistas e curiosos. Ele foi apelidado de bloop, e sua intensidade era tão grande que pôde ser registrada por sensores a milhares de quilômetros de distância. Imagine um rugido vindo das profundezas do oceano, ecoando como se fosse o chamado de uma criatura colossal escondida sob quilômetros de água. A explicação oficial mais aceita é que o som teria sido causado pelo desprendimento de grandes blocos de gelo na Antártida. Mas muitos especialistas e entusiastas acreditam que essa hipótese não explica totalmente a magnitude e a frequência do som. Afinal, o bloop tinha características que lembravam vocalizações de animais marinhos, só que em uma escala muito maior do que qualquer espécie conhecida. Esse mistério nos leva a refletir sobre o quanto ainda desconhecemos sobre os oceanos. Se apenas uma fração deles foi explorada, como podemos afirmar com certeza que não existem criaturas gigantes vivendo em regiões abissais? O bloop pode ter sido apenas um fenômeno natural, mas também pode ter sido o primeiro sinal de que há algo vivo lá embaixo, algo que desafia nossa compreensão. O mais fascinante é perceber como esse som se tornou parte da cultura popular. Ele inspirou teorias, documentários e até obras de ficção que imaginam monstros marinhos capazes de rivalizar com lendas como o Kraken ou o Leviatã. O bloop é um lembrete de que a linha entre ciência e mito é mais tênue do que pensamos. Capítulo 2 - Menos avistamentos. Misteriosos, entre lenda e realidade desde os primeiros navegadores. O oceano sempre foi palco de histórias que misturam medo e fascínio. Marinheiros relatavam encontros com criaturas gigantescas que surgiam das águas profundas, muitas vezes descritas como serpentes marinhas ou monstros, com tentáculos capazes de destruir embarcações inteiras. Para alguns, eram apenas exageros de homens cansados e assustados. Para outros, eram testemunhos de algo real, escondido nas sombras do mar. Um dos relatos mais famosos vem do século XVIII, quando marinheiros noruegueses afirmaram ter visto o lendário Kraken, descrito como uma lula colossal, com tentáculos que se estendiam por dezenas de metros. O Kraken se tornou símbolo do medo das profundezas. Hoje sabemos que lulas gigantes e colossais existem de fato, e podem atingir tamanhos impressionantes. Isso nos leva a pensar: será que os marinheiros estavam apenas descrevendo o que viam, sem saber que a ciência um dia confirmaria?
Outro exemplo intrigante são os relatos de serpentes marinhas. Exploradores britânicos e escandinavos registraram encontros com criaturas longas e sinuosas, que se moviam como enormes cobras pelo oceano. Embora muitos desses relatos nunca tenham sido comprovados, fósseis de répteis marinhos pré-históricos, como o Mosasaurus, mostram que criaturas semelhantes já habitaram os mares, o que impede que descendentes ou espécies desconhecidas ainda estejam escondidas em regiões abissais. O mistério se intensifica quando olhamos para registros modernos. Em 1960, pescadores japoneses afirmaram ter capturado uma criatura estranha, apelidada de Ningen, descrita como uma figura humanoide de pele branca que habitava águas geladas. Embora não haja provas concretas, o relato alimenta teorias sobre seres ainda não catalogados pela ciência. Capítulo 3 - Gigantes pré-históricos. Criaturas maiores que o megalodon. Quando pensamos em monstros marinhos, o megalodon costuma ser o primeiro nome que vem à mente. Esse tubarão pré-histórico, que podia atingir até 18 metros de comprimento, é considerado um dos maiores predadores que já existiram. Mas o que poucos sabem é que nos registros fósseis encontramos criaturas ainda mais impressionantes, capazes de fazer o megalodon parecer apenas mais um peixe grande. Um exemplo é o Liopleurodon, um réptil marinho que viveu há cerca de 160 milhões de anos. Estimativas sugerem que ele podia chegar a 25 metros de comprimento, com mandíbulas tão poderosas que poderiam esmagar qualquer presa com facilidade. Imagine um predador desse tamanho deslizando silenciosamente pelas águas pronto para atacar. Outro gigante foi o Mosasaurus, que viveu no período Cretáceo. Com mais de 17 metros de comprimento, esse réptil marinho era um verdadeiro tirano dos oceanos. Seus fósseis mostram dentes afiados e um corpo adaptado para caçar em alta velocidade. Não é à toa que ele inspirou cenas icônicas em filmes modernos, como Jurassic World. E não podemos esquecer do Lydcistis, um peixe colossal que podia ultrapassar 20 metros. Embora fosse filtrador, alimentando-se de pequenos organismos, sua simples presença no oceano já era suficiente para impressionar. Imagine nadar ao lado de um peixe maior que um ônibus escolar. Esses fósseis nos lembram que os oceanos já foram habitados por criaturas tão gigantescas que desafiam nossa imaginação. O megalodon, por mais assustador que seja, fazia parte de um ecossistema onde outros monstros também reinavam. Isso nos leva a refletir: se tais criaturas existiram no passado, será que o oceano ainda guarda descendentes ou espécies desconhecidas que herdaram esse gigantismo? Capítulo 4 - Sons e sinais das profundezas. Vozes do oceano. Se os fósseis nos mostram que monstros gigantes já habitaram os mares, os sons misteriosos captados em tempos modernos sugerem que talvez ainda existam segredos escondidos nas profundezas. O oceano é um ambiente perfeito para transmitir vibrações e ruídos, e desde que começamos a monitorá-lo com tecnologia avançada, descobrimos registros que desafiam explicações simples. Além do famoso bloop, outros sons igualmente enigmáticos foram captados. Um deles é o UFSHUIP, detectado desde 1991, caracterizado por longas sequências de ruídos ascendentes que parecem vir de regiões vulcânicas do Pacífico. Apesar das hipóteses de atividade geotérmica, ninguém conseguiu explicar totalmente sua origem. Outro som intrigante é o Huissal, registrado em 1997, que lembra o assobio de uma criatura marinha. Há também o Train, um ruído contínuo e profundo que ecoa como o som de um motor, mas vindo de quilômetros abaixo da superfície. Esses registros alimentam a imaginação. Seriam apenas fenômenos naturais ou sinais de criaturas colossais que ainda não conhecemos? O mais fascinante é que muitos desses sons apresentam padrões semelhantes aos de vocalizações animais. Isso leva alguns especialistas a considerar que podem ser emitidos por espécies gigantes que vivem em regiões abissais, onde a pressão e a escuridão tornam impossível a exploração direta. Capítulo 5 - Registros visuais. Olhos que viram o mistério. Se os sons misteriosos já nos deixam intrigados, os registros visuais tornam tudo ainda mais fascinante. Ao longo das últimas décadas, exploradores, pescadores e até cientistas capturaram imagens e vídeos de criaturas que desafiam explicações simples. Esses registros, muitas vezes borrados ou incompletos, são suficientes para alimentar a imaginação e levantar a pergunta: o que realmente habita as profundezas? Um dos casos mais comentados aconteceu em 2004, quando uma equipe japonesa
conseguiu filmar pela primeira vez uma lula colossal em seu habitat natural. O vídeo mostrou tentáculos enormes e movimentos ágeis, confirmando que criaturas lendárias como o Kraken tinham base na realidade. O que antes era considerado mito se transformou em ciência diante das câmeras. Outro registro curioso vem de pescadores que afirmam ter capturado criaturas estranhas, com formas que não se encaixam em nenhuma espécie catalogada. Em alguns casos, os animais foram descartados ou desapareceram antes de serem estudados, deixando apenas fotos e relatos como evidência. Esses registros, mesmo sem comprovação científica, reforçam a ideia de que o oceano guarda segredos que ainda não conhecemos. Capítulo 6. Menos descobertas científicas. Novos habitantes das profundezas. Se os registros visuais já nos deixaram intrigados, é hora de olhar para a ciência moderna. To-dos ou unknowns, pesquisadores revelam novas espécies marinhas, muitas delas tão estranhas e impressionantes que parecem saídas de um conto de ficção. Isso nos mostra que o oceano é um laboratório vivo, cheio de surpresas que ainda não conhecemos. Um exemplo marcante foi a descoberta da lula colossal, confirmada apenas no início dos anos 2000. Por séculos, marinheiros falavam de criaturas gigantes com tentáculos intermináveis, e a ciência finalmente provou que não se tratava apenas de mito. Essa revelação nos lembra que muitas histórias antigas podem ter raízes reais. Outro caso fascinante é o dos peixes abissais, como o peixe-ogro e o dragão negro. Com dentes afiados e corpos adaptados à escuridão, essas criaturas mostram como a vida pode prosperar em ambientes extremos. Cada nova expedição em águas profundas revela espécies que desafiam nossa compreensão, reforçando a ideia de que ainda há muito a descobrir. E não podemos esquecer dos organismos bioluminescentes, capazes de produzir luz própria. Essa característica, além de ser um espetáculo visual, é uma estratégia de sobrevivência que nos lembra o quanto a evolução pode ser criativa. Imagine quantas espécies ainda não catalogadas podem estar escondidas, iluminando silenciosamente as profundezas. Capítulo 7. Menos lendas e mitologias. O imaginário das profundezas, muito antes da ciência começar a explorar os oceanos. O ser humano já olhava para o mar com reverência e medo. As águas infinitas eram vistas como portais para o desconhecido, e delas nasceram algumas das lendas mais poderosas da história. Cada cultura, em diferentes épocas, criou seus próprios monstros marinhos, símbolos de mistério e força que atravessaram séculos. Na mitologia nórdica, por exemplo, encontramos a Jota, Rimungandri, a serpente marinha, que circunda o mundo. Diziam que, quando ela se movia, causava tempestades e terremotos. Essa criatura simbolizava o poder destrutivo das profundezas, lembrando aos homens que o oceano não podia ser controlado. Já na tradição grega, o Ceto era descrito como um monstro marinho, enviado pelos deuses para punir cidades inteiras. Essas histórias reforçavam a ideia de que o mar era habitado por forças além da compreensão humana, e que desafiar o oceano era desafiar o próprio destino. No Japão, lendas falam do Mibizu, um espírito gigante que surgia em noites de tempestade para afundar navios. Marinheiros temiam sua aparição, e até hoje o mito é contado como um aviso sobre o respeito que devemos ter pelo mar. O mais fascinante é perceber como essas lendas, apesar de diferentes culturas, compartilham elementos comuns: criaturas gigantes, poderes sobrenaturais e a ideia de que o oceano guarda segredos que podem mudar o destino da humanidade. Isso nos leva a pensar: será que essas histórias nasceram apenas da imaginação? Ou foram inspiradas por encontros reais com criaturas que a ciência ainda não conseguiu explicar? Capítulo 8. Menos monstros marinhos na cultura moderna. Entre o cinema e a ciência, os monstros marinhos não ficaram presos às páginas das lendas antigas. Eles atravessaram séculos e continuam a inspirar nossa cultura contemporânea, aparecendo em filmes, livros, séries e até em pesquisas científicas. O oceano, com sua vastidão e mistério, permanece como um palco perfeito para histórias que misturam medo e fascínio. No cinema, criaturas como o Mosasaurus ganharam vida em produções como Jurassic World, mostrando ao público como seria enfrentar um predador colossal em pleno oceano. Já o Kraken, antes apenas uma lenda nórdica, se tornou ícone em filmes como Piratas do Caribe, reforçando a ideia de que o mar guarda forças capazes de desafiar até os mais corajosos. Essas representações não apenas entretêm, mas também mantêm viva a curiosidade sobre o que pode existir nas profundezas. Na literatura, monstros marinhos aparecem em clássicos como Moby Dick, onde a luta contra a baleia branca simboliza o confronto do homem com o desconhecido. Mais recentemente,
Livros de ficção científica exploram a ideia de criaturas abissais como metáforas para os desafios da humanidade diante do mistério e da sobrevivência. Mas não é apenas na arte que esses monstros permanecem. A ciência também se inspira neles. Descobertas como a lula colossal ou os peixes abissais reforçam que muitas lendas tinham base em realidades ainda não compreendidas. Cada nova espécie encontrada é como uma ponte entre mito e conhecimento, mostrando que o imaginário humano sempre esteve conectado à verdade escondida no oceano. Capítulo 9 - a tecnologia como chave das profundezas durante séculos. O oceano permaneceu como um território quase inacessível. Mas hoje, graças ao avanço tecnológico, estamos começando a desvendar segredos que antes pareciam inalcançáveis. Submarinos, sensores e satélites se tornaram nossos olhos e ouvidos nas profundezas, permitindo que a ciência se aproxime cada vez mais dos mistérios que o mar guarda. Um dos maiores avanços foi o desenvolvimento dos submarinos de exploração abissal, capazes de suportar pressões inimagináveis e descer a milhares de metros. Graças a eles, já conseguimos filmar criaturas que antes eram apenas hipóteses, como a lula colossal e peixes abissais com formas quase alienígenas. Cada expedição revela novas espécies, lembrando que o oceano é um universo vivo e em constante transformação. Além disso, os sensores acústicos espalhados pelo planeta captam sons misteriosos, como o bloop e o upsweep. Esses equipamentos nos permitem monitorar o oceano em tempo real, registrando ruídos que podem ser sinais de fenômenos naturais ou até de criaturas desconhecidas. É como se estivéssemos aprendendo a traduzir a linguagem secreta das profundezas. Os satélites também desempenham um papel crucial. Eles não apenas observam a superfície, mas ajudam a mapear correntes, temperaturas e até mudanças sutis que podem indicar atividade em comum. Combinados com inteligência artificial, esses dados criam modelos que nos aproximam de respostas antes inimagináveis. Capítulo 10 - o impacto humano nos oceanos, alterando o mistério. Se a tecnologia nos permite desvendar segredos das profundezas, nossas próprias ações estão, ao mesmo tempo, transformando esse mundo oculto. O oceano não é apenas um espaço distante, ele é diretamente afetado pelo que fazemos em terra firme. Poluição, pesca predatória e mudanças climáticas estão redesenhando os ecossistemas marinhos, e talvez até influenciando o destino das criaturas que ainda não conhecemos. A poluição plástica é um dos maiores exemplos. Bilhões de toneladas de resíduos acabam nos mares todos os anos, criando verdadeiros desertos tóxicos. Espécies já catalogadas sofrem com isso, mas e aquelas que ainda vivem escondidas nas profundezas? Será que estamos eliminando monstros marinhos antes mesmo de descobri-los? Outro impacto é a pesca em larga escala, que altera cadeias alimentares inteiras. Predadores gigantes, que dependem de abundância para sobreviver, podem estar desaparecendo silenciosamente. Ao mesmo tempo, mudanças no equilíbrio ecológico podem dar espaço para o surgimento de novas espécies adaptadas às condições extremas que criamos. Chegamos ao fim desta jornada, mas na verdade, estamos apenas na superfície de um mistério que continua a nos desafiar. O oceano, com sua vastidão e silêncio, é mais do que um cenário natural. É um guardião de segredos que podem mudar a forma como entendemos a vida na Terra. Misteriosos fósseis gigantescos, lendas ancestrais e descobertas científicas recentes nos lembram que ainda sabemos muito pouco sobre o planeta em que vivemos. Cada capítulo que exploramos mostrou que o mar não é apenas água e sal. Ele é história, é mito, é ciência e é futuro. Ele guarda criaturas que já existiram e talvez ainda existam, escondidas em regiões tão profundas que nossos olhos nunca alcançaram. E é justamente esse desconhecido que nos fascina, porque nos lembra que o mundo ainda tem mistérios capazes de despertar nossa imaginação e nossa curiosidade. Por isso, eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal, não como um gesto automático, mas como uma escolha consciente. Cada inscrição é como um mergulho mais fundo nessa jornada. Cada clique é uma forma de dizer: eu quero continuar descobrindo. Ao se inscrever, você garante que estará sempre conectado a conteúdos que unem ciência, mistério e emoção, trazendo histórias que não apenas informam, mas também transformam. Pense nisso como uma expedição contínua. Hoje você conheceu 10 curiosidades e mistérios das profundezas. Amanhã, novos segredos estarão esperando para serem revelados. E você pode estar lá, na primeira fila, acompanhando cada descoberta. O oceano vibra, o mistério nos chama, e a decisão está em suas mãos. Clique em inscrever-se
e venha fazer parte dessa comunidade que acredita que o desconhecido não é um limite, mas uma oportunidade. Porque no fim, os monstros marinhos podem até ser assustadores, mas o verdadeiro poder está em quem escolhe explorar e aprender.